Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez passando aqui, otimizando o tempo, viajando, pensando em Deus, tudo que é louvável, né? Nisto pensai, Filipenses 4:8. Devido às últimas notícias que a gente tem ouvido, que tem chegado aos nossos ouvidos, pinça-se, né? Um vídeo aqui, outro acolá. Eu não estou aqui, eu não quero, né, autopropor-me e autopromover-me, intitulando-me responsável, vara de medir, em dizer se é ou não, ser um autodetector do que de fato é verdadeiro ou não. Eu vivi o bastante para bons crentes serem os mascarados na época da pandemia. Eu vivi o bastante para falsos profetas serem nominados com uma outra nomenclatura que a gente pode dizer fake news, uma nova fake. Então eu não estou aqui na qualidade apologética de verdade final, de qualificar ou não. Mas há sempre uma preocupação quando os profetas do óbvio. Aonde estão os profetas do óbvio, que não advertiram o povo, que não falaram sobre? Porque os profetas do óbvio, eles só profetizam aquilo que, obviamente, as sagradas letras já vêm dizendo-nos. Estou contigo, sou teu Deus. Sinceramente, não há nenhum profeta do nosso tempo odierno que equivala-se, até porque não está no poder de canonização dos profetas veterotestamentários, isto é, da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, ou os profetas do Novo Testamento, né, aqueles que profetizaram em nome do Senhor. Então, como não tem pé de igualdade, com a palavra do profeta atual não é digna de ser o seu experiencionalismo elevado a nível de tanto, então faz-se no mínimo desnecessário, descabido e, por que não dizer, sem nenhuma relevância. Mas, como isso é do cotidiano, não questiona-se. Mas quando os profetas do óbvio não profetizam calamidades, catástrofes, e eu não estou dizendo aqui, nem estou apoiando a ideia dos pregadores apocalípticos, né, que vejam a besta em tudo, o falso profeta em tudo, e é tudo chip, é tudo a marca da besta, é tudo anticristo, e vão fazendo aplicações e textos fora de seu contexto. Não é esse o propósito. Eu estou falando de algo cirúrgico, de algo específico. No frigir dos ovos, o que importa de fato é o que as Escrituras estão a nos dizer. Então eu não preciso de um profeta do óbvio para dizer-me que Deus está comigo, porque Deus, o Senhor, me garante pelo seu Espírito que Ele está comigo. E nem de um profeta do óbvio para querer achar agora o motivo, a circunstância, a razão pela qual a calamidade, o nosso amado estado gaúcho, né, estado aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou Catarina e tenho amicíssimos, né, no estado do Rio Grande do Sul, tenho parentes, a minha querida esposa é uma gaúcha, nata por sinal, enfim, então eu não preciso disso dentro do que as Escrituras já vêm falando-nos, já vêm assegurando-nos, advertindo-nos desde muito tempo. Na verdade, as pessoas parecem que estão sempre no afã, né, na procura do que é novo, do que é diferente. Isso é preocupante, porque toda vez que você ouvir um pregoeiro apregoar algo sobre as Escrituras, na presunção de dizer que ninguém nunca falou sobre isso, que ninguém nunca enxergou desse modo, é extremamente perigoso. Provavelmente é heresia. Provavelmente é heresia, porque não é possível. São minimamente 2000 anos de história do cristianismo.
Será que eu vou ter uma concepção teológica que os pregadores da igreja primitiva, que a interpretação que o próprio Jesus deu, porque a Bíblia que ele lia era do Antigo Testamento, será que eu estou com a mente mais cultica do que a mente do apóstolo Paulo? Será que eu lido mais com o sagrado? É um absurdo pensar desse modo. É uma coisa, no mínimo, incoerente, inconveniente, irracional e, por que não dizer, de uma certa forma, até uma manifestação de incredulidade. Como que se aquilo que fosse dito não fosse o bastante e eu preciso agora melhorar, brilhantar, trazer daqui, de acolá, coisas que, de fato, na verdade, é a fala de caçadores de like. Aí o cara coloca um emblema, o cara coloca ali um título no vídeo, muito diferente, muito distinto. Aí aqueles que são, afoitos, acabam ali impressionando-se com o que ali é dito e acabam deixando das águas cristalinas. Cumprindo Jeremias 2,13, fazendo duas maldades, disse Deus, fez o meu povo, a primeira delas abandonou-me como manancial de águas vivas, e o pior, teve que cavar para si, olha quanto trabalho, cavar para si. Inutilmente trabalhando debalde, cavando para si águas rotas, disse Deus. Jeremias capítulo 28, você tem um embate pessoal com o profeta Jeremias e os profetas. O profeta, artigo definido, Jeremias, e os profetas. Dentre os profetas, nomina-se um por nome de Ananias. Nesse combate pessoal entre Jeremias e eles, Jeremias chega e diz, olha, foi assim que eu profetizei, mas foi assim que aqueles que me antecederam também profetizaram. Quer dizer, eu não vim aqui para descobrir a pólvora. Eu não vim aqui, eu não tenho uma lista, eu não tenho uma receita de bolo. Porque em momentos como esse, catastróficos, e fica aqui a nossa solidariedade aos nossos irmãos gaúchos, que é claro que, como em todo o país, como em toda a igreja, existem aqueles que descuidadosamente talvez lidam com as coisas de Deus de uma maneira secularizada, secundária. É normal, isso tem na minha igreja, isso tem na minha família, isso tem todos os dias. Mas existe lá no Rio Grande do Sul santos, abnegados e seletos homens de Deus que fazem a obra e o evangelismo dentro e fora, igrejas relevantes, atuantes, erram em tudo, acertam em tudo, é claro que não, erram em tudo, muito menos. Ele não pode partir de um polo ao outro. E que Deus nos livre, porque daqui a pouco, na maneira que julgastes, disse Jesus, também sereis julgados. E não fazeis aos homens o que não querem que os homens vos façam, Mateus 7,12. Aí acabam acrescendo a dor, trazendo coisas como se fossem novas, e vídeos, Irmãos, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Não é o momento para isso. Não é momento para manifestar esse egoísmo, não é momento para manifestar esse excentrismo. E eu disse, eu falei, bem que eu disse, eu avisei, eu vi, e tal coisa. Será que toda desgraça que acontece na sua vida, você esqueceu que você está num mundo desgraçado, isso é, fora da graça de Deus, e que se não é a graça o alcançar, você esqueceu que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, você esqueceu que o céu não é aqui. Gente, nós não somos aqueles que pregamos o céu aqui, nós não temos cidade aqui permanente, Hebreus 13,14, nós esperamos a vindoura no céu. Então será que a cada catástrofe, será que a cada pandemia, que é o cumprimento do que o meu Jesus e o teu Jesus já havia dito-nos, de que os profetas, os mini-apocalipses da antiga aliança, será que a cada uma dessas, ao invés de nós nos solidarizarmos, é isso? Acho que eu estou errando a expressão. Ao invés de haver uma solidariedade, agora sim, ao invés de nós simpatizar-se com os irmãos, com a dor ao próximo,
fazer a leitura correta. Era o que eu dizia na pandemia, o problema não é, gente, o passar por ela, o problema é como sairemos dela. Não é quando sair, mas como sair, as lições que ficarão. Se houve erros e equívocos, e é claro que houve, então a gente pode aprender com os erros dos outros. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude. Ouçamos o que disse Jeremias. Jeremias disse, olha, se alguém profetizar algo diferente disso, só haverá paz realmente, cumprindo-se a palavra do profeta e saber-se-á que esse profeta de Deus se cumprir aí, porque não é isso que o diagnóstico aponta, não é isso que emboca-se, que as escrituras demonstram. Então, gente, é o momento de orarmos, é o momento de abençoar, né? E você que é tão espiritual, uau! Você que sabia de tudo, você que sabe tudo, você que conhece as soluções, você que é tão crente, por que você não projetou algo? Você também foi pego de surpresa? Então teu pecado é maior, porque você pecou contra maior conhecimento. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Nossos irmãos gaúchos já estão sofrendo tanto. É lastimável. É terrível, é de perder o sono, é de dar fastio, é de causar dor no coração. E o pior, aqueles que são promovedores do caos, do horror, esses sim são propagadores do ódio, que ao invés de, num momento como esse, solidarizar-se, agora sim, viu? Num momento como esse, ajudar em oração. Num momento como esse, entender é mais um cumprimento das Escrituras. Num momento como esse, entender que Deus muitas vezes pavimenta o caminho de sofrimento para a partir dele nos aproximar dele uma vez mais, lembrar-nos de que nós somos dependentes. Um momento como esse, usar para agradecer a Deus e dizer obrigado a Deus, porque eu também sou merecedor de tal juízo. Não deixa-nos a nossa própria mercê, a nossa própria sorte, que a gente vai se autodestruir. Não é apenas gotejar da ira de Deus, há uma responsabilidade humana, um cuidado humano. Então, gente, em nome de Jesus, que Deus nos ajude. Não sejamos aqui aqueles que ousam-se pensar em ser os descobridores terra vista, né? Os descobridores de algo até então. Gente, não valamos-nos disso para tentar nos promovermos, mas em nome de Jesus, curvamos a nossa fronte humildemente, oramos pelos nossos irmãos. E, por favor, gente, a Bíblia já adverte, está na Bíblia, como disse Jeremias, eu só falei o que os meus pais já haviam falado, é só isso, não há nada de novo em mim, não há nada de glorioso em mim, senão o próprio Deus que é digno de honra e glória. Que Deus nos abençoe, tá? Em nome de Jesus. Amém.